Boa noite, gente. Saudação de paz a todos vocês. Quem está se conectando conosco, sejam todos abraçados pela graça do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma live, um pequeno atraso de alguns minutos. Levamos alguns minutos a mais para conseguirmos ajustar a nossa ambiência de gravação, nosso estúdio. Então, estamos conectados com vocês aí, esperando nossos amigos, nossos irmãos entrarem para conversarmos um pouquinho hoje sobre saúde mental, psicologia, depressão, ansiedade, falar um pouquinho sobre a mente, sobre a alma. Você que está conectado com a gente aí, aproveita para ir compartilhando essa transmissão, para ir divulgando essa transmissão. Estamos começando agora, estamos entrando com alguns minutos de atraso, mas conseguimos entrar. Estamos ajustando aqui alguns detalhes. Enquanto você que está entrando, aproveite para divulgar, para compartilhar, para apresentar esta live para alguém. Hoje eu estou tendo uma convidada mais do que especial, ilustríssima com a gente. Deus abençoe a Vitória, está aqui com a gente. E o dia, Deus abençoe, grande abraço, meu amigo. Um grande irmão em Cristo. Estamos esperando o nosso pessoal se conectar. Vocês estão nos ouvindo bem? Transmissão está boa? Como está? Áudio ok? Está tudo ok? Nós estamos com algumas dificuldades aqui com relação ao nosso estúdio. Vocês vão conseguir nos ouvir bem. Quem estiver entrando com a gente aí, sejam abraçados com a graça de Deus. Agora sim, eu creio que o pessoal está entrando. Tá ok então, irmão Odi? Que bênção. Saudade, meu amigo, quanto tempo que a gente não se vê, né? Deus abençoe muito. Denner tá com a gente aí, grande Denner, que Deus abençoe. Tamires, o pessoal tá entrando. Agora sim, estamos sendo anunciados para o Instagram. Quem tá com a gente aí, tá ouvindo bem, dá o joinha e mais do que isso, já vai compartilhando, clica no direct, vai divulgando essa transmissão. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, uma conversa mais informal, porém muito importante, sobre esse assunto que é de extrema relevância, um assunto urgente, um assunto necessário, que é falarmos da saúde emocional, saúde sentimental, falarmos um pouquinho sobre essa capacidade de administrar as emoções e os sentimentos. Que Deus abençoe, grande Jairo, meu amigo Jairo está com a gente aqui. Jairo, Luana, Mateus, sejam todos abraçados com a misericórdia de Deus. Vão compartilhando, compartilhem aí, clique no direct, envie para alguém, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre depressão, ansiedade. Vamos conversar sobre alguns complexos e eu estou acompanhado hoje desta visita mais do que ilustre aqui no nosso Instagram. Na verdade, a dona do nosso Instagram, né? É a minha esposa. Ela está compartilhando com vocês aqui. Hoje vai estar com a gente, conversando um pouquinho sobre saúde emocional. Eu vou deixar ela aparecer um pouquinho mais aqui, Amber. Boa noite. Vamos falar hoje sobre a saúde mental. Como que está a sua saúde mental? Como que você está? Você pode estar mandando perguntas. A gente já recebeu algumas perguntas, né, amor? Sobre transtorno de borderline. A gente vai falar sobre ansiedade, depressão, transtorno de personalidade. Então a gente vai estar abordando aí esses assuntos. Né, amor? É isso aí, gente. Você que está entrando com a gente, aproveita para compartilhar. Enquanto isso, nós estamos enviando o link aqui nos grupos. Minha esposa vai estar dando um panorama bem rápido sobre psicologia, contexto da psicologia na pós-modernidade, alguns caminhos e descaminhos para a saúde mental. Alguns minutos só, enquanto a gente vai compartilhando aqui, a gente já entra de fato no assunto. Você que entrou com a gente, tem gente aqui conosco entrando agora. Coloca aí tem gente falando aí que eu tô devendo um vídeo sobre o cristão e a polícia. Eu tenho, hein? Tá lá no meu canal no YouTube. Eu fiz o vídeo. Política, mas é cristão e polícia? Eu tenho do cristão e da política, eu tenho do cristão e a polícia.
Tá lá no meu canal no YouTube, eu falei com os jovens lá do Maranhão. Falei com os jovens do Maranhão, conversei com o pessoal da Unilíder, pastor Telmir, se não me falha a memória, e foi o tema da nossa conversa com eles, está lá no canal, mas eu vou gravar depois algo mais específico pra gente lá, foi uma conversa bem longa, eu acho que a gente pode marcar uma live e falar só sobre isso, viu? Obrigado, Matheus. Matheus tá dizendo que tá no canal lá, bem isso, corre lá no canal que tá lá, dá pra assistir. Inclusive a gente tá postando os vídeos da Antioquia lá no canal. Hoje nós recebemos 2 vídeos do pastor Benhur cortado, nós vamos lançar no nosso grupo, vamos lançar nas redes sociais, mas tem lá. Enquanto a gente vai compartilhando aqui, aproveita, compartilha, fala pra gente aí qual cidade que você tá falando, e aonde você está agora, manda pra gente aí, só pra irmos acompanhando. Eu vi que a Nil entrou com a gente, ela é lá da Flórida, viu gente? Lá de Miami, né? Miami. A gente fez uma live agora, essa semana, fantástica no projeto que ela tem desenvolvido, todas as manhãs às 6h29 da manhã, no horário da Flórida, e nós aqui às 8h29 tivemos o privilégio de participar com ela. Compartilha aí com a gente onde você está, de onde você está falando, e mais do que isso, vai enviando essa transmissão para as pessoas. Minha esposa vai acompanhando vocês aí, a gente já vai conversar. Deixa eu mais de perto para eu ver, não consigo ver por causa dessa luz ali. Tunas do Paraná, Telêmaco Borba, a Miriam tá com a gente também. Miriam, compartilha essa transmissão, aproveita para compartilhar. Foz do Iguaçu, tá em Foz do Iguaçu, Odir? Meu Deus, tá longe. Volta para Curitiba. Tô compartilhando aqui. Gente de Cambé, maravilha, Piraquara, coisa boa. Que bênção. Gente, sejam todos bem-vindos nessa live que a gente está fazendo hoje, resolvemos fazer para falar um pouco sobre a saúde mental, que hoje tem atingido tanta gente, principalmente nessa pandemia. As pessoas no isolamento ficaram em casa e a gente perdeu vários amigos, não só com o Covid, mas acometido de outras coisas que a gente sabe que é o suicídio. E é um acordo midiático, né, que é feito entre as TVs e as rádios, que não se podem estar falando, que não é para incentivar o outro, mas muito suicídio, muita depressão, ansiedade, são os transtornos aí que têm aumentado no nosso meio, principalmente dentro das igrejas, né? A gente está vendo bastante isso, pessoas que sofrem, que estão sofrendo. E a gente também vê que existe um grande preconceito com isso, né? Um preconceito das pessoas ainda ter uma certa resistência quando se fala sobre a depressão e até mesmo outros transtornos, né? Como síndrome do pânico e vários outros transtornos. Então a gente quer falar sobre isso, falar da importância que é de estar fazendo um tratamento, de estar fazendo um acompanhamento com um psiquiatra talvez e com um psicólogo. Quando eu falo talvez o psiquiatra, porque existem pessoas que precisam entrar com uma terapia de medicamentos. Ela precisa do medicamento, mas também precisa de um acompanhamento com um psicólogo. Ela precisa desses dois, não necessariamente, mas tem pessoas que precisam, infelizmente. Eu tenho recebido bastante relatos de pessoas que estão tendo bastante surto psicótico nessa pandemia e desencadeou. Por que a gente fala que desencadeou principalmente na quarentena? Porque a pessoa ela tem uma estrutura e através daquilo que ela está passando pode ser que desencadeie sim alguma coisa, principalmente se ela não resolveu aquela questão que estava dentro dela. Hoje em dia as pessoas falam assim, eu não sou louco, por isso que eu não vou ao psicólogo. Muito pelo contrário, a gente vai pelo psicólogo para a gente se compreender dentro da gente, para a gente entender o que se passa aqui dentro, né? Porque o que se passa aqui dentro aflorece o nosso comportamento. Então o nosso comportamento é uma resposta do que está aqui dentro da nossa mente. E a gente precisa reorganizar algumas questões que está dentro da gente. Quero falar isso sobre você, quero falar da psicologia, que é uma ciência linda. A psicologia é nova, ela foi
aí pela lei reconhecida, né, em 1960, no mês de agosto. Então, assim, ela é muito nova, uma ciência nova, mas é uma ciência que realmente dá resultado eficazes. A pessoa que vai fazer um tratamento, ela consegue lidar com as suas angústias interiores, tantas outras coisas ali que está aflorando dentro dela, e ela não consegue compreender aquilo que está se passando com ela. Então a terapia é para isso, é através de uma abordagem. Então a gente usa métodos, técnicas através da ciência, não é nada sobre o senso comum ou do que eu acho que aquilo é melhor para ele, não, a gente faz tudo dentro da ciência. Você quer ler alguma coisa lá? O pessoal está comentando aqui, gente, que bom que vocês estão entrando. Bastante gente está entrando conosco aqui. Compartilha que esta conversa vai ser sensacional. Hoje nós vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre ansiedade, vamos conversar um pouquinho sobre síndrome do pânico, vamos falar sobre alguns assuntos relacionados à saúde mental, ao desenvolvimento de uma saúde emocional. Então compartilha, aproveita para compartilhar. Além de falarmos sobre isso, hoje a gente quer ouvir alguém. Quem estiver conosco aí no decorrer da transmissão, nós vamos abrir alguns minutos para chamar você para conversar com a gente e você fazer a sua pergunta. Quem trouxe aí as suas perguntas anotadas, fiquem à vontade para compartilhar conosco. Márcio está perguntando se nós já temos um livro de nossa autoria. Eu tenho participações em livros, inclusive nós participamos do livro da Almades, que vai ser lançado hoje, dia 28, uma série de devocionais. Nós estou escrevendo agora algo que eu creio, tenho certeza que vai marcar a vida de muita gente. Nós temos aprendido muito nesses últimos dias sobre inteligência emocional, sobre inteligência cognitiva, QI, QE. Entretanto, há uma negligência quanto ao estudo da inteligência espiritual. E nós estamos fazendo um livro sobre inteligência espiritual. Logo, logo vai sair alguma coisa sobre ele, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Nós temos também alguns e-books que ainda não estão disponíveis porque nós estamos organizando a nossa prateleira de materiais, mas logo, logo, no decorrer aí do mês de fevereiro, março, a gente já vai estar com material disponível. Aquilo que a gente produziu nesses 15 anos aí, já vamos começar a também compartilhar com nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Gente, que bom que vocês estão aqui compartilhando essa transmissão. Hoje nós já ouvimos um pouquinho sobre o que nós vamos conversar com a minha esposa. Para quem não sabe, essa moça bonita aqui à minha direita é a minha esposa. Ela é psicóloga, trabalha na área clínica, mas também na organizacional. Tem especialização em transtorno do espectro autista, atende crianças com este transtorno, atende adultos e também faz terapias de casais. Então nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem experimentado. Nós estamos casados já há 9 anos e temos 2 lindos filhos, vocês podem ver atrás aí. Nós temos a pequena Alicia Gabriela na foto, não sei se vai dar para ver muito bem. Ela tem 2 aninhos e o pequeno Arthur Gabriel, que está lá atrás, um pouquinho maior na foto, ele tem 6 aninhos. Então, são os presentes que Deus nos deu e tudo aquilo que a gente tem vivido como um casal, como família, nosso desejo é compartilhar com vocês. Todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos que foram conquistados e que ainda estão em percurso de conquista, estão ainda no desenvolvimento, apresentam diante da realidade das nossas vidas as suas barreiras, as suas dificuldades, igual à sua vida, igual à vida de quem está nos acompanhando. Então, é sobre isso, sobre esse compartilhar experiências de desafios que nós enfrentamos, que possivelmente vocês estejam enfrentando, que nós estamos aqui para auxiliá-los. Então, nossa conversa hoje é algo muito informal, mas muito produtivo. Nós tivemos diversas perguntas, gente. A Jaqueline está comentando aqui, a Jaqueline é do Projeto Antioquia também. Deus abençoe a Jaqueline, tem participado efetivamente. Nós temos acompanhado e hoje ainda eu anuncio quem vai ser o palestrante de segunda-feira que vem, tá bom? Não deixe de compartilhar essa transmissão, clica aí no aviãozinho, no direct e envia para todos os teus amigos. É rapidinho, só clicar e envia para todos os seus amigos.
Meu sonho é ser mãe, mas esses problemas não me deixam. Enfim, vamos ouvir também e vamos responder algumas perguntas. Gente, falar sobre saúde emocional é algo muito importante. É um assunto muito negligenciado, principalmente neste ambiente religioso. A cultura religiosa tende a minimizar as limitações humanas. Você que tem aí sua caneta, seu papel, vai anotando, porque são segredos, são códigos muito importantes que você precisa ouvir. A cultura religiosa, ela tende a minimizar as fragilidades humanas. E quando eu falo de religião, eu não estou falando do cristianismo enquanto uma nova vida ou enquanto uma novidade de vida. Estou falando de religião enquanto um sistema religioso que cativa, e não no sentido de cativar carinhosamente, mas de prender mesmo. Esse sistema religioso, ele destaca a deificação do homem, a evolução do homem enquanto indivíduo espiritual. A religião sempre vai apresentar um caminho de mérito para o homem, um caminho de desenvolvimento da espiritualidade na ascensão em relação ao outro. Então, em outras palavras, de forma muito simples, o sistema religioso é mais ou menos assim. Eu te apresento uma série de dogmas, um caminho que você deve percorrer para você evoluir, melhorar e ser melhor do que os outros. Logo, o teu caminho é de superação das suas fragilidades, das suas limitações, das suas fraquezas, porém, para que essa superação seja o mérito para as bênçãos de Deus na sua vida. Infelizmente, isso a gente vê muito. É uma tradição herdada que ainda permeia no pensamento cristão, que nós temos mérito em alguma coisa, que existe mérito na gente e que a gente precisa sempre estar demonstrando esta fortaleza, esta inacessibilidade, não ser alguém atingível, não ser alguém alcançável, alguém que sempre está intocável mediante as circunstâncias da vida e sempre buscando o mérito por si próprio. Algumas frases que a gente percebe fazer parte da nossa realidade, e principalmente protestante, evangélica, pentecostal, no decorrer da nossa caminhada, e que denotam, apresentam este sentimento de autojustificação, de meritocracia, de desenvolvimento pessoal em relação ao outro. Exemplo, algumas frases. Com certeza você já viu. A gente precisa pagar o preço. A gente precisa pagar o preço. É algo muito comum que a gente percebe. A gente precisa pagar o preço. Não, eu sou um cristão, eu sou um obreiro, eu sou um pastor, eu sou um pregador. Eu não tenho fragilidades. Isso é um equívoco que precisa ser superado, que precisa ser vencido. Por quê? Porque nós, quando desprezamos a fragilidade humana, nós diminuímos o tamanho da graça. Todas as vezes que nós inferiorizamos a fragilidade do homem, a fraqueza do homem, as limitações do ser humano, do homem, da mulher, nós estamos diminuindo a graça. É por isso que Jesus, diante de Pilatos, ouve Pilatos anunciando à multidão: et hominus, eis o homem. Essa frase que foi estampada na história, foi objeto de arte no decorrer do curso da história, que mexeu muito com a mente do ser humano. Eis o homem. Ele estava diante do Deus humanificado, do Deus que se fez homem, e destaca: este é o homem. O que a Bíblia está nos mostrando? Que o próprio Deus se faz carne, o próprio Deus se materializa, o próprio Deus se faz homem e experimenta das fragilidades humanas, mesmo sem ter errado, para que a graça no homem exaltasse a Deus. Aqui nós temos um postulado neoplatônico, gnóstico, um pressuposto gnóstico e neoplatônico. O que é isso, André? Aquela ideia de que profano e sagrado são identificados no que é material e no que é espiritual. Vou exemplificar isso para você. O pensamento neognóstico e platônico, ou neoplatônico, ele traz a ideia de que tudo que é espiritual é sagrado. Então, as roupagens da religião é sagrada, as roupagens do ambiente espiritual transcendente é sagrado, porém o que é material é profano. Carne, vida, ambiente social, tudo é profano. E não existe o toque entre o sagrado e o profano.
Muito pelo contrário, este pensamento neoplatônico, gnóstico, talvez até um neognóstico, apregoa que é impossível Deus habitar no corpo do ser humano, habitar em um corpo humano como estava em Jesus, o Deus homem. Eles não acreditavam nisso. E por isso que os apóstolos escreveram as suas missivas, principalmente João, para mostrar que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus, porque esse postulado, esse equívoco, esse paradigma cai por terra, na demonstração clara de que não existe diferença na humanidade entre espírito e naturalidade. Tudo se entrelaça, tudo se envolve. Logo, nós precisamos reconhecer em nós as nossas fragilidades para que a graça venha nos aperfeiçoar. Aqui a gente precisa entender que esse reconhecimento passa por uma autoanálise, uma autoobservação, uma autogestão, a compreensão de como eu estou. E todas as vezes que eu tento superar isso sem identificar ou rejeitar, eu estou aflorando caminhos de fracasso, caminhos de frustrações, eu estou erguendo prisões que lá na frente eu não vou conseguir me libertar sozinho. Nós precisamos entender que nós somos seres agônicos, seres angustiados, independente se nascemos de novo, se somos cristãos, se estamos vivendo uma nova vida, existem fragilidades em nós que foram desconstruídas, ou melhor, que foram geradas no decorrer da nossa vida, traumas que foram gerados na infância, angústias que foram caracterizadas pelo teu processo formativo, ausência de amor, ausência de afeto, que está aí dentro do teu coração, está aí dentro da tua mente. E a sensação que a gente tem é que o cristianismo automaticamente limpa isso da gente. Quando a gente aceita Jesus, a gente pronto, está livre dos traumas e estamos agora com uma nova vida e estamos bem para alcançar a plenitude a partir do momento que a gente aceitou Jesus. Isso é um equívoco. A gente aceita Jesus, tem um nome escrito no livro da vida, porém a comparação ao novo nascimento se dá exatamente no processo gestacional. Novo nascimento. E quem nasce não nasce adulto, gente. Quem nasce, nasce criança. Logo, o que nós entendemos é que quando aceitamos a Jesus, a gente está ingressando em uma nova vida que precisa ser desenvolvida. E concomitantemente, paralelamente a essa vida que está sendo desenvolvida, há uma vida que precisa ser mortificada. A vida do velho homem, as velhas práticas, a velha natureza, os traumas precisam ser superados porque está nascendo uma nova identidade, um novo homem, um novo ser espiritual. E quando eu falo homem, eu falo de indivíduo. Aqui a gente precisa entender isso de forma clara, porque senão continuaremos rejeitando os nossos desafios internos, as nossas complexidades, as nossas angústias, e com isso nós traremos dores para nós mesmos. Se você está com a caneta aí, é hora do print, né, amor? A minha esposa está acompanhando aqui. Se você está com a caneta aí, grava essa frase, depois você posta lá e marca eu. Por quê? Tudo aquilo que você rejeita, despreza, tudo aquilo que você negligencia te traz dor. Grava isso, gente. Grava isso. Compartilha, porque Deus vai dar coisas preciosas pra gente aqui. Eu estava orando esses dias e eu disse, Deus, eu não quero ficar recebendo os códigos dos coachings, eu quero receber a revelação da tua palavra, pois isso muda a história da humanidade. Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração e uma delas foi essa. Tudo aquilo que a gente negligencia, que a gente não dá atenção, traz dor pra gente. Exemplo, eu estou casado com a minha esposa há 9 anos. 9 anos que a gente está junto. Estamos indo para 10 anos agora, né, amor? Não tem pergunta, é isso. 10 anos de casado. Ela está anotando as perguntas aqui. Se eu negligenciar o meu casamento, se eu não fizer a manutenção do nosso relacionamento, se eu não conversar, se eu não amar, se eu não presentear a minha esposa, se eu não lavar a louça, se eu não varrer a casa, se eu não fizer nada em casa por causa da minha esposa, por causa do meu relacionamento, se eu negligenciar a atenção, o carinho, o elogio, o meu relacionamento vai me trazer dor. Se eu negligenciar a minha saúde, por exemplo, se eu não cuido da minha alimentação, se eu tenho uma vida desenfreada, se eu tenho uma vida de excesso, se eu tenho uma vida desregrada, o meu
corpo vai me trazer dor. Assim também é na mente. Se eu negligencio o cuidado emocional, afetivo, o cuidado da minha alma, a minha alma vai trazer dor. E mais do que isso, a minha alma somatiza, e mais do que somatizar, nós temos doenças que são psicossomáticas, geradas pela alma. E essas doenças estão marcando a nossa geração. Nós somos uma geração depressiva. Nossa geração é caracterizada pela depressão. E eu estou fazendo essa introdução e minha esposa vai falar sobre isso. Por quê? Porque me perguntaram, André, por que os líderes são depressivos? Por que tem tanto suicídio no meio de pastores? Por que tem tantas crises no meio do ministério? Eu tenho alguns dados para você com relação a isso. Porém, antes de falar especificamente sobre o ministério, nós precisamos entender que a igreja é um extrato da sociedade. Tudo que tem na sociedade vai ter na igreja. Tudo que acontece na sociedade acontece na igreja. Mais do que isso, há uma tentativa muito intensa de Satanás em modelar a igreja de acordo com o padrão do aeon, do século, do mundo que Paulo apresenta lá na igreja em Roma ao escrever a sua missiva no capítulo 12. Então, tudo que tem na sociedade tem na igreja. Há quem pense que a igreja é o reduto da santidade, onde as pessoas que lá estão são pessoas que não pecam. Isso é um equívoco, e a pior coisa de quem pensa nisso é viver a frustração. Porque no primeiro embate, no primeiro encontro, na primeira convivência mais próxima com as pessoas, vai descobrir que lá fora tem quem mente, dentro da igreja também tem. Lá fora tem quem rouba, dentro da igreja também tem. Lá fora tem quem engana, dentro da igreja também tem. Por quê, André? Porque a igreja é um estrado da sociedade. O que tem na igreja, tem na sociedade. Logo, diante disso, suicídio, depressão, angústia, crises estão acontecendo fora da igreja, extramuros? Sim, estão acontecendo. O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o segundo maior país em crises de ansiedade e depressão. O terceiro em uso de substâncias psicotrópicas, remédio para acordar, para trabalhar, para dormir. O oitavo país no mundo em número de suicídios. Se não mudou, a cada 36 horas uma pessoa subiu para sexto. A cada 36 horas uma pessoa está tirando a sua vida. Isso fora da igreja. A cada 40 segundos no Brasil, no Brasil, tira a sua própria isso, vida. Aqui em Curitiba estava a cada 36. Isso, gente, revela o quanto estamos vivendo uma sociedade depressiva, angustiada. Pessoas que estão aprisionadas pelo vírus das redes sociais estão se tornando digitalizadas demais. Os relacionamentos estão sendo norteados pelos relacionamentos digitais. Então nós convivemos com as pessoas da mesma forma que convivemos através das redes sociais. A gente bloqueia, a gente corta, a gente rompe a amizade simplesmente com o estalar de dedos, porque não temos mais essa aproximação. Estamos vivendo uma crise. Consequentemente, o ministério também está. Nós temos uma crise ministerial e eu vou falar rapidinho sobre ela. Nós estamos vendo um abandono do ministério, estamos vendo um sofrimento ministerial muito grande, pastores acometidos de dores, de angústias. Para você ter uma ideia, uma pesquisa muito rápida, 89% dos pastores disseram que consideraram em algum momento deixar o ministério. Eu não vou falar sobre isso, só vou dar um rápido vislumbre dessa informação, porque nós vamos ter um encontro, uma palestra só para líderes. Então, 89% do ministério de pastores que exercem liderança sobre a igreja já pensaram em abandonar a igreja, deixar o ministério de lado. Então, veja a pressão. 77% disseram que não possuem um bom casamento. Olha aí, crises acontecendo dentro de casa, crises acontecendo no lar, e que são mascaradas pelo ofício sacerdotal, pelo ofício da religiosidade, para que a postura do homem inviolável, lembra que eu falei lá no começo? O super-homem nietzschiano, para quem gosta de filosofia, o super-homem que Nietzsche cria, o homem inalcançável, o homem inatingível. Onde está isso, André? Tem um livro do Nietzsche, Assim Falava Zaratustra,
ou Zoroastro, ele fala exatamente sobre isso, essa ideia do super-homem. Então, na igreja a gente vê esse super-homem, não, eu sou fulano de tal, eu sou... E o que se percebe por trás, muitas vezes, das armaduras de Naamã são as lepras. Então, precisamos reconhecer que existem lepras que precisam ser tratadas. E um dos problemas da nossa geração é que nós não temos cuidadores para cuidadores. Nós não temos mentores para mentores. É uma angústia da nossa geração. 75% dos pastores disseram que não foram adequadamente treinados. Está aqui o exemplo. Pastores que não foram treinados. 72% dos pastores disseram que só leem a Bíblia apenas para pregar mensagens. 70% disseram estar esgotados emocionalmente. Reflexo do ambiente que nós estamos vivendo. Precisamos olhar. Você precisa olhar para você. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para quem está do meu lado. Eu primeiro preciso identificar em mim as minhas fragilidades, porque aquilo que eu não reconheço em mim, dificilmente eu vou ver no outro. A não ser que o que eu vejo no outro seja de forma repulsiva aquilo que eu estou tentando negar em mim. Mas isso é algo que a gente vai conversar depois. Como que a gente lida com tudo isso? O que é de fato então, André? Depressão, essa angústia, ansiedade, essa crise? Fala pra gente. Minha esposa vai explicar para vocês. Tá bom? Deixa eu só arrumar o carregador aqui, senão a gente vai ficar sem bateria. Enquanto eu estou arrumando o carregador, compartilhe essa transmissão, não perca tempo, gente. Não perca tempo. Nós temos esta oportunidade riquíssima. É um desafio superar. É um desafio, né? Gente, tá tudo bem? Estão nos ouvindo? Dá um joinha aí, fala para mim de onde você tá falando. Dá um beleza. Clica aí no beleza e compartilha para 5 pessoas, pelo menos, essa transmissão. Clica aí no direct, rapidinho. A gente está conectando aqui o carregador. Clica aí no direct e compartilha. 1, 2, 3, 4, 5. Bombardeia os seus amigos aí do Instagram com uma mensagem de Deus para a vida deles. Porque talvez você tenha alguém do teu lado que está sofrendo com depressão, está sofrendo com ansiedade e não está sabendo lidar. Mais do que isso, está carregando o peso da armadura da religião. Tá tudo ok? Manda um joinha pra gente, quero saber se vocês estão nos ouvindo. Cadê vocês? Eu não tô conseguindo acompanhar. Ok. Manda um belezinha pra gente aí. Compartilha. Deixa eu só terminar de ajustar aqui. Meu amor, é com você a palavra. Tá. Eu quero responder primeiro a pergunta, mas eu disse que hoje já não é um desafio fazer as crianças dormir, porque o ser humano ele tem 21 dias para ele se adequar na sua rotina, aquilo para virar um hábito. Então é 21 dias, se você fizer sempre a mesma coisa, se torna um hábito, e que isso seja uma coisa saudável para você fazer e se pensar naquilo que você quer mudar a sua vida, mudar os seus hábitos para uma coisa saudável, né? O Denner fez uma pergunta sobre o transtorno de borderline, que é um transtorno bem complexo mesmo. Ele é um transtorno que traz muita angústia. Mas vamos lá. O transtorno ou síndrome, né, de borderline, você quer o celular? Deixa eu acompanhar. Tá. Ele causa instabilidade de humor. O que é isso? Ele vai mudar o humor da pessoa. Por exemplo, pode ser que agora ela esteja com uma irritabilidade fora do normal, e pode ser que também na mesma hora ela se sente totalmente depressivo e ela fica oscilando esse humor a todo tempo, a todo momento. Os seus sintomas de irritabilidade, ela tem também sintomas de insegurança, porque ela tem baixa autoestima, ela se sente com raiva, tem muita dificuldade com convívio social, até mesmo por causa da sua insegurança. Ela sofre com depressão, ela sofre com ansiedade, e eu aqui quero abrir um parêntese, porque não é todo mundo que sofre com depressão vai sofrer de ansiedade, ou se alguém também sofre de ansiedade vai sofrer de depressão. Não, pode ser que sim, mas pode ser que não. Só que no síndrome de borderline, ela tem essas duas características, e isso está vinculado também, presta muita atenção, no transtorno de alimentação. Ela tem uma compulsão por alimento, ou seja, ela toda hora está querendo comer alguma coisa, é como se ela tivesse uma falta dentro dela, ela precisasse suprir aquela falta.
A sua baixa autoestima está ligado também com o suicídio. Por quê? Justamente com a sua autoimagem. Toda vez que ela se vê, que ela se olha, ela não se aceita, ela não tem uma autoaceitação dela mesma. Então é por isso que ela sofre tanto internamente quanto externo. E o externo dela é muito perceptível, nós que somos psicólogos, que temos um olhar clínico ao perceber quando a gente vê uma pessoa que está muito irritada, quando ela tem insegurança, quando ela sofre com dependência emocional, dependência de um parceiro, por exemplo, ela não consegue desvincular de uma outra pessoa, ela fica dependente, por mais que aquela outra pessoa pode fazer ela sofrer. Ela, no meio familiar dela, ela se sente inferior e ela faz tudo para conquistar a família, e quando algo sai do controle dela, aí aparecem os comportamentos inadequados, e com isso a compulsividade do comportamento dela, a impulsividade, melhor dizendo, quando a pessoa é impulsiva, ou seja, por isso que essas pessoas, ela tende a ir para o álcool e para as drogas também, porque elas têm esse comportamento, é como se ela não tivesse um freio, não conseguisse parar. Então é uma impulsividade dela, é da característica da pessoa com síndrome de borderline. Então ela sofre muito com isso. E por isso também tem dentro desse transtorno a automutilação. As pessoas que se cortam, né? Está muito vinculado a esse transtorno. Por quê? Porque aquilo que está aqui dói muito mais do que ela se cortar. Porque como uma pessoa ela se mutila, ela quer tirar a dor que está aqui para cá, porque aqui está insuportável. Então trazendo para cá dói menos, né, aqui do que aqui. Então isso também é característica, e é por isso que muitas pessoas que sofrem com esse transtorno e nem tem essa consciência, ela acaba cometendo o suicídio. Então é muito complicado. Então tem que ter uma consciência para a pessoa que tem esse transtorno procurar ajuda, mas uma ajuda profissional com pessoas. E só existe dois profissionais que podem atender essas pessoas, que são o psiquiatra e os psicólogos. Eles têm essa licença para estar atendendo essas pessoas. Por quê? Porque ela vai precisar de medicamento e ela também vai precisar de uma terapia, principalmente aí eu sempre falo, a comportamental, ela se adequa mais, é a abordagem que mais tem a ver com isso, porque ela vai ajudar efetivamente. São estudos científicos que comprovam que até 100% eficaz, principalmente com esses transtornos. Então, espero que você tenha entendido esse transtorno, Denner, porque muitas pessoas no nosso convívio que nós conhecemos sofrem com esse transtorno, e ela sabe da angústia que é essa rejeição, que ela é abstrata, né? Mas ao mesmo tempo dentro dela é tão concreto ali o que ela sofre, né? A rejeição do mundo contra ela contra o mundo, na luta ali de querer achar o lugar dela e não conseguir, não sentir prazer naquilo que ela faz, ao mesmo tempo que de repente ela gosta de alguma coisa, mas outra coisa já acontece e já acabou para ela, tudo perdeu o sentido. E é mais ou menos assim, porque ele é o extremo, é bem complexo mesmo, é 880. Ele é muito parecido com o TOD também, que é o transtorno do opositor desafiador, que é o 880. É muito complexos esses transtornos, mas é preciso a pessoa ter consciência que ela precisa de um profissional, precisa procurar ajuda para que não cometa, né, o suicídio, que não vá para o álcool, não vá para as drogas, não se isole, não vá morar na rua, né? Porque as pessoas às vezes não compreendem o que está se passando dentro dela, e a gente vê tantos adolescentes hoje em dia tirando a sua própria vida porque a família acaba negligenciando mesmo, porque daí fala assim, não, ele é rebelde, ou até mesmo dentro da igreja, né? Ele é rebelde, é porque saiu da igreja, e não é bem assim,
né? São pessoas que precisam de um cuidado, precisa de tratamento, precisa escutar o que eles dizem, o que eles estão trazendo, né? Porque tudo que se fala, aquilo que sai daqui, tudo que a pessoa está falando tem um porquê e tem um sentido. A linguagem fala muito. A linguagem, ela fala por si só. E a linguagem não é só eu falar, né? A linguagem, ela está vinculada com o meu comportamento, com o meu jeito de ser. Quando eu falo de linguagem, eu estou falando do meu comportamento, daquilo que eu expresso sem às vezes precisar falar, né? Uma pessoa, e alguém me perguntou também, deixa eu só, Denner, mais alguma coisa, se eu ficou bem claro para você, se não ficou? Ficou, ele já até agradeceu aqui. Então tá bom. Como ajudar uma pessoa que sofre com ansiedade? Então veja só, a ansiedade, ela tem um tag também, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aquela pessoa que sofre com tudo. Essa é a ansiedade generalizada, é o TAG, o famoso TAG. Com certeza, em algum momento você já deve ter ouvido falar, se não viu, estou te apresentando agora. Pessoas que sofrem com tudo, ela vai ficar ansiosa, mas quando eu falo de uma ansiedade, porque a ansiedade, ela tem o seu lado positivo quando ela é equilibrada, né? Porque os nossos antepassados, antigamente, no tempo da caverna que eu digo, eles, quando apareciam os predadores, eles ficavam ansiosos e corriam, né? E fugiam. Então, a ansiedade, se eu estou vendo um carro e eu estou atravessando a rua, vejo um carro que está vindo para o meu lado, eu vou correr, vou ter aquela ansiedade e naquele momento eu vou sair correndo. Agora, quando ultrapassa disso, eu vejo um carro e ele nem está vindo para o meu lado e eu já começo a ficar com medo, fico muito ansiosa por causa daquilo. Ou seja, isso já foge de um padrão normal, do normativo, já não está mais dentro de um padrão. Ou seja, quando eu tenho uma prova para fazer no outro dia e eu não consigo nem dormir, fico preocupada com o que vai acontecer no amanhã, aquela ansiedade fora do normal, ela não é bem-vinda, ela faz mal porque o teu corpo produz mais cortisol, então faz com que você tenha sempre resultados negativos no teu corpo, ou seja, vai causar uma alteração, uma falta de equilíbrio, numa deficiência que nós, seres humanos, a maioria sofre, que é a deficiência neurológica, a falta de hormônio, e a ansiedade faz com que essa falta de hormônio ela aumenta excessivamente. Então, cada vez que a pessoa começa a ter ansiedade, essa ansiedade vai estar aumentando se ela não for cuidada. E quando você vai a um psicólogo, por exemplo, ele vai estar te ensinando técnicas para que você possa colocar essa ansiedade em equilíbrio. Agora, como lidar com a pessoa que tem ansiedade, você perceber o comportamento dela e ver a que está causando tanta ansiedade. Se for vários fatores, é necessário encaminhar essa pessoa para um profissional que vai orientar ela, vai estar direcionando ela a lidar com esse transtorno, porque não tem cura, tá? A depressão, a ansiedade, esses transtornos, síndromes, eles não existem cura, né? Mas a gente ensina a pessoa a lidar com esse transtorno para que ele possa diminuir uma porcentagem de 100%, cair quase zero, mas não se zera, tá? Não existe aí uma cura, não vou ter mais depressão, não vou ter mais ansiedade, muito pelo contrário, você vai ter, mas você vai saber lidar com essa depressão, com essa ansiedade, e ela vai ser quase perceptível às vezes quando você começa a fazer uma terapia eficaz, que você vai ver que realmente dá resultado. Agora tem uma outra questão, foi a Suelen. Tô falando muito alto, então desculpa. As crianças estão dormindo, né? A Suelen falou que às vezes tem vontade de tirar a sua própria vida. Então, Suelen, você tem que ver o que está trazendo angústia para você, né? Se é uma deficiência neurológica, se teu corpo não está produzindo aí endorfina, serotonina, todos esses hormônios do prazer, porque a pessoa, quando ela não está mais produzindo, é porque existe sim uma deficiência neurológica e ela precisa tratar. Ela precisa talvez entrar com a medicação para suprir essa deficiência e fazer uma terapia, né? Para ela descobrir da onde que vem isso, da onde nasceu, para que o corpo aprendeu aquilo ali, de uma certa forma foi um comportamento aprendido,
né? Porque tudo que nós somos hoje é tudo aquilo que foi passado pra gente, né? Passado de geração em geração. Então foi aprendido, não foi uma coisa que aconteceu do nada ou você nasceu do nada, uma coisa que foi aprendido aí, e a gente precisa saber o que que tá, o porquê que a porcentagem negativa tá mais alta do que o positivo, o que que tá relacionado, o que tá acontecendo, ou o que aconteceu lá atrás, para que venha a trazer aquilo que está no inconsciente para a consciência, para você ter consciência daquilo que está acontecendo com você. Então é possível a gente saber disso, para que você olhe numa terapia, por exemplo, e fala isso, por exemplo, isso faz sentido para mim. Então, em um certo momento da terapia, você vai ver que você pode adquirir novos padrões de comportamento e fazer uma ressignificação na sua vida. O que é uma ressignificação? Você vai ressignificar a tua vida, né? Aquele comportamento que você tinha, que você estava produzindo, que estava te causando angústia, depressão, de repente por uma coisa que aconteceu lá atrás. Então a gente vai fazer uma modelagem com você, te dando várias oportunidades de um novo padrão de comportamento, para daí você estar adquirindo, né, esses novos padrões de comportamento, para que esses pensamentos suicidas eles não venham mais te perturbar, e assim a gente preencher esse espaço com coisas mais positivas, com coisas saudáveis, com hábitos que o psicólogo ele sempre faz essa modelação. É o modelo através da ação, né? Que a gente vai estar mostrando aí os novos hábitos para a pessoa, para ela ter uma vida saudável, porque tudo tem que estar em equilíbrio. A nossa mente, o corpo e o espírito tem que estar em equilíbrio. A pessoa precisa ter uma fé em alguma coisa. Não estou falando sobre crença, não estou falando, né, sobre religião, mas a pessoa precisa ter uma fé na vida. E ela precisa estar bem com ela aqui e no corpo, porque se a gente tem alguma coisa na nossa saúde, nada vai bem, né? Se uma pessoa, por exemplo, foi acometida de um câncer, ela não vai estar bem, né? Mas se uma pessoa também foi acometida de uma depressão, que é aqui, ela também não vai estar bem. Então, e a gente precisa, então se ela está aflita, ela não tem fé e de repente não tem que se apegar, ela também vai estar em desequilíbrio. Então a gente precisa ter um equilíbrio para que tudo na nossa vida vai bem, né? Tudo ocorra bem. Então se não está acontecendo, as coisas estão indo, não está bem com você mesmo, então é preciso que você faça uma reflexão da sua vida. Freud já falava de uma sinalização. A gente precisa aprender a sinalizar a nossa vida, o nosso comportamento, para a gente ver da onde vem essas vontades, da onde vem esse medo, por que eu tenho esse medo, o que aconteceu lá atrás. Eu sofri um abuso sexual na minha infância, por exemplo. Então vamos trabalhar nisso. Você sofreu um abuso, então é por isso que você tem esse comportamento. Então vamos fazer com que a pessoa mude, né, esse comportamento que está fazendo ela reviver aquilo inconscientemente que ela passou lá atrás. Isso faça com que ela impeça de ser feliz na vida dela, de se desenvolver, de crescer, de tantas outras coisas na vida dela. E é por isso que existem pessoas que vivem num ciclo vicioso. Ela aprendeu na infância dela, porque ela só sofria na infância, então ela aprendeu o comportamento, a mente dela, que ela só merece sofrer, né? Porque ela sofreu lá quando era criança, na infância dela, então ela chega na fase adulta acreditando que ela também tem que sofrer, e não é assim, né? Então a gente precisa nascer de novo. A gente precisa, na terapia, a gente faz como se a gente pegasse um bebezinho e fizesse ele crescer de novo, de uma forma diferente, de uma forma saudável, para que ela saiba lidar com aquilo que ela sofreu, mas de uma forma natural, né? De uma forma mais... interessante que o cristianismo faz isso, né? Faz. O cristianismo faz isso. Nascer de volta é exatamente esse trabalho terapêutico, né? Exatamente. Nascer de volta. Tem uma frase que eu levo para minha vida, né? Que é do Sartre. John Paul Sartre, é lindo o nome dele. Não que ele seja referência, tá? Não que ele seja referência, só mas é a frase dele. É a frase dele, muito bem explicado. Não importa o que fizeram de mim. Se alguém fez alguma coisa com você, né? Alguém abusou de você, alguém te abandonou, alguém te machucou.
O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, o que importa é o que você faz daquilo que fizeram com você. A ressignificação, a vontade de vencer, a vontade de viver e não de sobreviver, mas de viver algo novo, fazer uma ressignificação. Então, agora em diante eu vou mudar, vou fazer tudo novo na minha vida. Meu comportamento me levava para isso, ficava dentro desse ciclo vicioso. Então, eu vou me libertar dele através de novos comportamentos, fazendo tudo novo. Quando eu digo novo, não quer dizer que você vai deixar a tua casa, deixar as pessoas que você ama, não. É o teu comportamento que vai mudar. Comportamentos saudáveis, adquirir comportamentos que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor para você, longe dessas coisas que te trazem lembranças, que te machucam, que te ferem. Então você vai estar longe disso, né? Você vai querer coisas novas, porque enquanto você não faz essa ressignificação, as coisas do passado vão estar te machucando, interferindo na tua vida adulta. Quer acrescentar que eu vou ali tomar uma água e já eu volto? Não, eu tô vendo os comentários do pessoal aqui. A Fernanda, nossa prima, beijo no coração, Fer. Deus mais terapia igual vida nova. Não rejeitem a terapia, é essencial para quem precisa de mudança e não consegue sozinho. É fantástico, uma excelente observação. Gente, é mais ou menos dentro dessa perspectiva de querer compartilhar essas informações com vocês que nós estamos aqui. A gente improvisou um estúdio aqui em casa, para você ter uma ideia. Eu não vou mostrar para você aqui para você não dar risada. Depois eu vou tirar uma foto desse estúdio improvisado aqui em casa, para as crianças não acordarem. A gente pegou até cadeira de praia para conseguir improvisar aqui, para a gente ficar num cômodo separado e eles não ouvirem a gente falando. Mas tudo isso porque a gente quer ajudar você. A gente quer compartilhar com você essa informação que, sem sombra de dúvidas, pode esclarecer coisas que estavam nebulosas para você até agora e que podem destravar, liberar o acesso a novas fases da sua vida. O que a Aline estava falando sobre essa ressignificação é algo que deve fazer parte da nossa capacidade de entender a vida. A vida é um eterno ressignificar. Constantemente vamos ressignificando, constantemente vamos desenvolvendo novos aprendizagens ou novos aprendizados. E isso é responsabilidade nossa. Isso é bíblico, isso é teológico. Eu disse para vocês no começo que nós trabalhamos uma desconstrução e uma construção. A desconstrução da velha natureza e a construção da nova natureza. A desconstrução dos traumas, das angústias, dos conflitos que geraram em nós estes complexos, estas síndromes, essas dificuldades de relacionamento, e a construção de um novo ser, de uma nova vida, de uma nova experiência, de uma nova perspectiva, de novos paradigmas, de nova visão. Isso é o que Paulo fala. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. É uma não conformação, uma regeneração e uma transformação que acontece nesse ambiente simultâneo. Porém, para que tudo isso aconteça, é necessário uma autoanálise. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Existem atitudes que nós tomamos simplesmente porque somos guiados pela emoção. Nós poderíamos falar um pouquinho aqui sobre isso, sobre o nosso cérebro, sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, sobre esse conjunto pensante, essa composição de neurônios que nós carregamos para reger a nossa vida. E ele tem algumas divisões: córtex frontal, uma das partes que mais é responsável pela razão. Entretanto, além do córtex, existe uma parte no cérebro chamada amígdala. E essa parte, ela fala mais de emoção, de sentimento. E é interessante que a maioria das nossas ações, escute isso, a maioria das nossas ações em situações de estresse, e entenda o estresse não como algo necessariamente ruim, mas algo intenso, não o estresse do dia a dia, mas situações que exigem de nós respostas imediatas, nós agimos pela emoção, na maioria das vezes.
É como o pai que chama a atenção áspera do seu filho, é como o marido que briga com a esposa que briga com o marido, depois para pensar o porquê brigou. Aí ressignifica na sua mente que não havia necessidade de brigar, mas foi pela emoção. Se nós não fizermos leitura da nossa emoção, do nosso sentimento, se nós não fizermos leitura da nossa capacidade emotiva de responder aos estímulos externos, nós agiremos por emoção e feriremos pessoas, machucaremos pessoas, seremos guiados por esses rompantes emocionais que muitas vezes nos trazem prejuízo. Falamos o que não devíamos, fazemos o que não devíamos, por isso precisamos aprender a ler as nossas emoções. Eu tive uma experiência fantástica alguns dias atrás, eu quero compartilhar com vocês porque eu tenho me preocupado muito com isso, com a leitura do meu ambiente emocional, com o escanear a minha mente, escanear as minhas emoções. Eu passei por uma situação que me deixou um pouco desgostoso. Eu estava em um processo de desenvolvimento em um pequeno grupo junto com algumas pessoas e nós estávamos com uma meta, um objetivo, e nós estávamos em direção àquele objetivo e no fim, infelizmente, aquele objetivo não foi alcançado. Eu fiquei um pouco chateado com aquilo e percebi, depois de alguns instantes, que automaticamente o meu semblante mudou e que as minhas reações a quem estava do meu lado começaram a ser reações um pouquinho mais intensas e não tão favoráveis. E quando eu percebi isso, quando eu identifiquei isso, quando eu percebi isso, sem precisar falar nada para ninguém, sem ser áspero com ninguém, sem ser indelicado com ninguém, percebi em mim que eu estava mudando, eu fiz a leitura da minha mente, da minha emoção, daquele momento emocional em que eu estava e disse para mim mesmo, isso não pode me afetar, não vai me afetar, porque o que está acontecendo lá de fora não pode mudar como eu respondo às pessoas, como eu trato as pessoas. Automaticamente eu comecei a ministrar para a minha vida, a ministrar para mim, que aquelas circunstâncias, elas eram sim desgastantes, mas a minha frustração não deveria ser combustível para o desgaste nos relacionamentos. Muito pelo contrário, a minha insatisfação, a minha indignação, a minha frustração por não ter alcançado as metas junto com aquela equipe deveria ser o combustível para eu mudar a estratégia e obter novos resultados. Então, ao invés de ficar chateado e acabar sendo áspero com alguém, muito pelo contrário, eu olhei para mim e falei, eu preciso mudar e a gente vai mudar a direção e vai ser daqui para frente dessa forma que a gente vai conseguir agir. E naturalmente o dia ficou totalmente diferente do que eu pensei que o dia ia ficar. Por quê? A gente aprende a ler as nossas emoções. Sempre quando você agir, sempre quando você tomar uma atitude, uma decisão, pare, analise, perceba o que te conduziu a tomar aquela decisão. Tem esposa, esposo que briga com o marido por causa de coisa tão pequena e não percebe que aquela situação tão pequena não é motivo para uma discussão, para um desgaste, mas fazem porque infelizmente não sabem ler a si mesmo. E quem não conhece a si mesmo não consegue ajudar o próximo. A gente só pode dar o que a gente tem. A frase tão famosa do filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ela aplica-se literalmente à nossa realidade. A gente precisa saber dos nossos limites, saber das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas angústias e saber que sempre somos ativados nessas características de dor, de angústia, quando as circunstâncias são semelhantes a coisas que nós passamos lá no passado, lá atrás. Talvez a gente nem lembre, mas está armazenado nessa memória RAM de longo prazo chamada inconsciente. E todas as vezes que alguma característica semelhante aparece no nosso radar, a resposta é idêntica. Então a gente precisa parar, analisar, para respondermos de forma objetiva, direta e lógica, sem ser movidos pela emoção, controlando as emoções, tendo uma mente sadia, uma alma sadia, um coração sadio, até porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, né, meu amor? Eu acho que é isso, né? Nossa conversa com os nossos amigos, quem está com a gente aí. Tem uma pergunta ali, deixa eu só responder, que o abandono, acho que a Manib até comentou, né? O abandono dói demais. É a primeira rejeição que a gente sofre, é a rejeição familiar, né? De alguma certa forma alguém foi rejeitado dentro da família ou por alguém que amava muito
E o abandono, ele traz vários fatores aí muito complexo, né? Complicado mesmo, que com ele a pessoa ela tem autoestima baixa, se sente inferiorizada, não se sente amada e é difícil para ela achar um lugar na vida, é difícil ela se achar em um lugar. E a pessoa que foi abandonada, pode ser que ela também abandone coisas ou pessoas, é difícil ela ter um vínculo, por mais que ela queira, é bem complicado. Então essa questão do abandono também, ela tem que ser trabalhada, porque fica ali uma ferida muito grande dentro da pessoa e aquela ferida pode causar grandes danos aí, então é preciso que essa pessoa também faça tratamento, busque ajuda, converse com alguém. Freud, numa conversa com Jung, né, quando eles estavam trocando cartas, no final das contas, Freud falou assim para ele, no final das contas, tudo que cura é o amor. Então, tudo que cura, tudo que cura as feridas, né, o abandono, é o amor. Pode ser que esse amor não venha de alguém tão esperado, mas é um amor que a gente recebe de Deus, a gente recebe de alguém, do amigo, do marido, ou de alguém que está próximo da gente. A vida se encarrega de fazer isso com a gente. A gente precisa estar aberto para receber esse amor, sempre aberto, né? Porque se uma pessoa foi abandonada, ela se fecha, ela cria resistência e ela não consegue enxergar do outro lado. E é por isso que é tão difícil a vida para essa pessoa, é tão difícil ela saber lidar com aquilo, porque é como se ela tivesse uma resistência mesmo e não conseguisse ultrapassar aquela barreira, né? Porque uma vez que eu fui abandonado, eu coloco entre mim barreiras, né? Eu me fecho e eu sofro ali dentro de mim sozinha e não me acho um lugar nesse mundo. Então a pessoa precisa ter essa consciência de que não, que ela pode dar um passo à frente a mais. Para isso ela precisa de ajuda, né? Ela pode dar esse passo à frente e estar aberto para o novo, pro novo que eu digo, para o mundo, para as pessoas que vão ajudá-la, a amá-la e ela receber esse carinho das pessoas que vão estar ali para ajudar ela. Mas é complicado mesmo, precisa fazer terapia. Gente, o que vocês estão achando? Fala pra mim aí, fala pra gente o que você tá achando da nossa conversa. Tá sendo bom, tá sendo produtivo? Comenta aí pra gente acompanhar, tô sentindo falta dos comentários. A Priscila tá aí ainda, minha amiga. A irmã Josefa, conhece a irmã Josefa? Irmã Josefa, a senhora tá aí, irmã Josefa? A senhora tá dando tchau? A irmã Josefa é minha mãe, gente. Beijo, mãe, te amo. Essa é a minha guerreira que conduziu-me aos caminhos do Senhor enquanto era criança. Foi minha primeira professora da Escola Bíblica Dominical e depois virou a minha dirigente do Círculo de Oração. Ela é a nossa... Meu irmão tá aí ainda? Meu irmão... Ele tá por aí também? Ele tinha entrado, não sei se ele tá aí ainda. Manda uma mensagem aí, gente, pra gente saber quem tá com a gente. Priscila. Nossa, tem um monte de mensagem aqui, amor. Misericórdia. Tem perguntas? Eu gosto de responder perguntas. Meu Deus! Vocês acreditam que a gente tinha deixado parado os comentários? A gente pedindo comentário. A gente não viu nada dos comentários e eu achei que tava tudo... Schmidt é minha cunhada lá. Lá de Rondônia. Lá de Ji-Paraná. Tô achando edificante, vocês são um casal top, sabedoria que vem do Espírito Santo. Obrigado, é a Nay. Nossa. Eu acho que será que não é a Nay, é outra Nay, amor. Não é a Nay, mano, não é a Nay, é a Nay. Olha a Nay, não te conhecendo mais. A Erilane da nossa igreja tá com a gente aí. Um abraço, Erilane, cantora. Diego, a prima, Cirlei, fale um pouquinho sobre resiliência. Meu Deus, Cirlei, é muita coisa, né, gente? Muita coisa mesmo. Resiliência é fantástico, né? Resiliência é a capacidade de permanecer, de persistir. Fala muito de foco, de objetivo, de intensidade, de força de vontade. Olha o nosso cunhado lá, meu cunhado, né? Teu ele tá aí? Te amo, Lê. Grande abraço. É meu irmão. Tá, e tem bastante gente conosco ainda, não foram embora, não. Gente, essas conversas que nós estamos tendo são coisas que Deus tem ministrado ao nosso... Olha quem tá ali, o pastor Ney tá com a gente aí também. Pastor Ney, Pai Senhor. Grande amigo, pastor Ney Silva, nosso... Eu te amo, pastor Ney, né, amor? Eu te amo ele. Amamos ele, pastor Ney, uma Simone. Pastor Ney foi um grande mestre para nós, ainda o é.
líder de jovens no nosso Brasil, líder da nossa mocidade brasileira. Deus abençoe, meu amigo. Sirlei, resiliência Fale um pouquinho de versus, resiliência. versus procrastinação, né? Porque a procrastinação... É o antônimo. Exatamente. O paradoxo. Exatamente. Então, o contraponto. Em algum momento da vida, né, você já ouviu falar, nossa, mas aquela pessoa não tem resiliência, né? Ela não vai, ela não se desenvolve, não corre atrás. E a resiliência, ela traz isso, né? A pessoa ir atrás, correr atrás do objetivo. Por mais que aconteça coisas ruins na vida dela, ela sempre está com um pensamento positivo, sempre tem fé e ela vai seguindo o seu percurso, né? E a procrastinação é quando eu sempre deixo alguma coisa para depois e vou deixando para depois e acabo nunca fazendo aquilo. Então, esses dois aí, um é positivo, o outro é negativo e precisa ser trabalhado. O que é negativo é a procrastinação. Mas isso aí, resiliência é o que nós precisamos todos os dias. Nós poderíamos definir que um dos fundamentos da resiliência é o objetivo, foco claro, definido, a proposta clara para si mesmo, da onde se quer chegar e como se chegará. E a força de vontade. A força de vontade. Na verdade, são vários autores que vão chamar de várias coisas. Dentro dessa área do desenvolvimento pessoal, nós temos muitos autores que falam muito sobre a capacidade de resiliência, que chamam como um combustível para o sucesso, entre eles... A capacidade de, quando acontece, por exemplo, a pessoa ela sofre um acidente, por exemplo, e ela perde uma perna, né? Estou dando um exemplo bem simples. E aquela pessoa não deixa de fazer o que ela fazia, né? E a pessoa tem aquilo dentro dela, aquela força de vontade. Uma pessoa que está acometida de um câncer, por exemplo, mas ela está ali, ela está vivendo um dia após o outro, mas ela não se deixa esmurecer, ela não deixa aquilo afetar aquilo no que ela acredita, no milagre que ela acredita, numa cura que ela acredita. Essa é a resiliência. Posso né, dizer mais? Pode, claro. Esse pessoal que está com a gente aqui, os nossos amigos, são resilientes. Para estar com a gente. São resilientes, porque você chegou até aqui, independente das suas dificuldades, independente dos seus desafios, independente dos problemas. Eu não sei como que está a tua vida aí do outro lado do aparelho celular, ou do outro lado do notebook, do outro lado do tablet, eu não sei como que está, mas você está aqui. Se você está aqui é porque você superou até agora o que você enfrentou na sua vida e chegou aonde chegou para ouvir o que Deus está falando para você, para ter uma nova direção de Deus, se é o caso, ou para receber força para continuar na mesma. A gente tem uma tendência à autocomiseração quando a gente olha para o passado e descobre que chegamos não aonde desejaríamos, porém, uma das características da resiliência é que nós precisamos entender que o que eu vivi até agora, eu teria que ter vivido para ser quem sou. E quem eu sou hoje está me dando a oportunidade de ouvir o que ouço. Logo, o que estou ouvindo pode sim me dar condições de recalcular os meus planos para tentar, de forma mais precisa, traçar o futuro, uma vez que quem eu fui trouxe-me a ser quem sou e quem estou sendo agora vai ser visto daqui a um tempo, lá na frente. Gente, tem muita gente aqui conosco. Perguntaram se a gente pode fazer uma live dessa toda semana. O que você acha? Podemos. Podemos? Eu só quero falar que eu falei do 21 dias. Você quer falar que você falou? Do 21 dias. Você quer falar que você falou? Quero falar, não é redundância, não. 21 dias que eu falei para se ter um hábito, né? Pega o livro. Porque assim, o ser humano... Eu vou pegar o livro, peraí. Eu vou explicando para vocês. Gente, é mais ou menos assim. Há um pensamento que foi construído, e tem um livro sobre isso, O Poder do Hábito, que um hábito para ser hábito precisa ser repetido durante 21 dias para se tornar hábito. Esse livro aqui, gente, fantástico livro, hein? O Poder do Hábito, um livro muito bom. Inclusive foi um dos livros mais vendidos na lista do The New York Times, de Charles Duhigg. E eu gostei do livro porque o livro traz muito artigo científico dentro deles, tá? Então, assim, não é um livro de autoajuda, não. É um livro que traz artigo científico comprovado dentro da ciência, o poder do hábito, né? O poder que transforma a vida da pessoa com hábitos saudáveis. Vamos falar para eles da nossa vida?
Vamos, vamos. Não Vamos, vou falar. vamos. Mas vamos falar. Vamos falar assim. Vocês não querem que a gente fale. Vamos falar que a gente começou. Não, eles não querem que a gente fale. Eles não querem. Eu ia falar da nossa vida, mas não vou falar, não. Só pra... O que você acha, amor? Vamos falar. Só se tiver um joinha aí. Cadê o joinha? Ó, estão pedindo pra gente mostrar o livro novamente. O Poder do Hábito. Olha lá, a Erilene quer que a gente fale. Será que a gente fala? Mas só tem ela, então não vamos falar da nossa vida. Pra gente encerrar a live. Tira o print aí, gente. Tira o print da tela pra poder depois comprar o livro lá, O Poder do Hábito. Fantástica, fantástica obra. Inclusive, foi uma das nossas últimas aquisições na área do desenvolvimento pessoal. Meu terceiro livro esse mês já. Tô quase terminando ele, terceiro livro. Eu tô lendo... Não vou falar também. Pode falar o livro que você tá lendo. Eu tô no 7º livro e, na verdade, eu estou lendo 2, o 7º e o 8º. Um dos livros é Inteligência Emocional, Daniel Goleman, e o outro livro é 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Livros fantásticos, além da Bíblia Sagrada, que nós estamos no propósito de ler no Projeto Antioquia. Gente, ó o Dr. Samuel, meu irmão, Dr. Samuel, orei muito por você, rapaz, e não me chamou pro teu noivado. Brincadeira, né? Tá noivo, vai casar. Gente, nós mudamos a nossa rotina esse ano. Mudamos. O que a minha esposa disse no começo do vídeo, que era um desafio fazer as crianças dormir, porque a nossa rotina era completamente desregrada, igual a rotina da maioria de vocês. Por quê? A maioria de vocês aqui é crente, vai pra igreja final de semana, sai da igreja, vai comer pizza, sai da igreja, vai comer porção de batata, x-salada, cachorro-quente, e chega em casa 1h da manhã, aí fica mais 2 horas no telefone, vai dormir 3 horas da manhã com a barriga cheia de bobeira, acorda 10h40 atrasado para a escola dominical, percebe que não deu tempo de ir, fica na cama mais 2 horas no celular, até a mãe mandar levantar para ir comer, ou ter que levantar, comprar as coisas para comer, no nosso caso que somos casados. Então é uma rotina totalmente desregrada, depois a gente reclama ainda. Ah, a Marli mandando a solicitação pra gente. Quem? A Marli. Já vamos aceitar, só finalizando isso daqui. Aí a gente vai se desconstruindo. Então a gente mudou a rotina. Todos os dias eu tenho acordado 4h52 da manhã. Já fazem 23 dias que eu tenho feito essa nova readaptação de vida. Estou lendo todos os dias, orando todos os dias, dedicando a minha atenção à palavra todos os dias pela manhã. Minha esposa levanta às 6h30, as crianças às 7 horas já estão de pé, todos os dias praticando atividade física. E, gente, nossa vida mudou. Projeto Antioquia é fruto dessa dedicação e dessa construção de um tempo com Deus, esse ambiente de comunhão, de live. O que eu falei para vocês, eu estou escrevendo um livro, eu acredito, e eu quero profetizar para vocês aqui, que o meu livro vai ser o meu primeiro best-seller. Vocês estão gravando isso. Minha esposa também está escrevendo de mudar os hábitos. Então, procure isso. Vou recomendar um livro para vocês, O Milagre da Manhã. Se você não leu esse livro, pode procurar ele em audiobook, lá no YouTube, O Milagre da Manhã. E procure mudar os seus hábitos de vida. Você não precisa fazer tudo. Não precisa fazer tudo o que é orientado, porém você precisa estabelecer princípios. Vamos ver o que... sugestão de tema: insônia. Fantástico, Jairo. Insônia, hein? Insônia, existe várias técnicas. Segura que a gente vai contar. Vamos fazer então uma live sobre insônia, a próxima live. Não, mas é pra ajudar ele já, né? Já manda. Mas ele já quer ajuda agora, né? Deixa eu só ver quem tá chamando a gente aqui. É a Nil? Jairo, vai suprir. Todo mundo tem que trabalhar para ficar mandando dinheiro para cá. E não estão fazendo isso? Está faltando dinheiro para nós, Maria? Quem sabe nós podíamos estar... Primeiro, precisa ver como que está a sua rotina, né? Quando se vai para a terapia, a gente quer saber o que aconteceu durante aquela semana com a pessoa, para a gente descobrir porque ela não está conseguindo dormir, né? Então, assim, saber de onde está vindo essa preocupação que não te deixa dormir, uma insônia mesmo. E para acalmar você, você precisa entrar dentro de uma rotina, né, específica, acordar cedo, cortar aí, se não conseguir cortar de uma vez, diminuir bastante o café, não tomar refrigerante, diminuir o açúcar drasticamente, porque o açúcar
causa uma irritabilidade no corpo, juntamente com refrigerante, chocolate e café, enfim. Então, são coisas que aceleram demais o nosso metabolismo. O áudio está baixo. Veja se está ficando melhor, gente. Ficou baixo o áudio? Tá bom agora? Muito baixo, muito baixo. Dá para ouvir? Tá bom assim? Dá para ouvir agora? Não está dando para entender. Tá muito baixo. Pastor João, grande abraço, Pastor João. Vamos tentar arrumar o áudio aqui. Tava tão bom, gente. Veja se voltou o áudio. Veja se voltou. Tá baixo? Baixo ainda. Calma aí que a gente vai tentar solucionar esse problema para a gente finalizar. E agora? Melhorou? Tá baixo ainda? Então segura um pouquinho aí. Deixa eu ver se eu pego um foninho pra gente. Eu vou falando então. Então é preciso que cortem refrigerante, cortem o açúcar e é preciso que se tome chá, né? O chá ele é saudável, ele faz bem para o nosso corpo, mas o chá de camomila, Veja se ficou melhor agora, gente. Melhorou? 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 Dá para ouvir melhor agora? Vamos esperar responder. Melhorou. Melhorou, né? Então, é preciso que se tenha uma rotina, mas é preciso que cortem também essas coisas que não deixam dormir, igual eu estava falando, café, refrigerante, muito açúcar. O açúcar não deixa dormir. E o açúcar, ele causa o mesmo efeito praticamente que uma droga, uma cocaína, por exemplo. Então, é preciso que se retire o açúcar de pessoas que não conseguem dormir à noite. É preciso que se faça uma caminhada É preciso que se faça uma caminhada todos os dias, aí de 40 minutos, uma vez por dia, para o teu corpo ele relaxar totalmente, ele vai liberar endorfina, você vai sentir mais prazer aí, uma satisfação maior do teu corpo, e você vai relaxar. Quando chegar à noite, você vai estar cansado tomando um chá aí de camomila ou de melissa, por exemplo, e não tomar café durante a noite, procurar tomar café apenas de manhã. Já para de tomar café a partir das 4 da tarde. Eu digo que depois do almoço só um cafezinho, nada mais de café, né? Só até na hora do almoço. Açúcar. Não corta o açúcar, gente. Açúcar é um veneno. Açúcar é um veneno para tudo, né? Ele é a causa do diabetes, da irritabilidade, muitas vezes. A mudança de humor que acontece na pessoa. Café sem açúcar e adoçante, né? Gente, mas essa live vai ficar para próxima, hein? Vai ficar para próxima. Então, mas fazendo isso, tendo essa rotina, acordando cedo, fazendo uma caminhada, tomar café só de manhã, cortar o refrigerante, cortar o açúcar, e à noite tomar um chazinho de camomila ou de melissa, chega à noite você vai estar bem cansado e evitar aí celular e TV na hora de dormir. O certo seria mesmo, né, ficar antes de dormir 4 horas sem TV e sem celular. Como a pessoa não consegue fazer isso, né, a pessoa em geral, né, nós, pessoa, indivíduo, ser humano, nós. Eu e você e eu, todos nós. Não conseguimos, no mínimo aí 1 hora, para quem não consegue dormir mesmo, 1 hora. O João falou que está precisando cortar o açúcar e café. Pastor João, é necessário mesmo. A gente sofre muito com isso, ainda mais a gente que tem essa sobrecarga emocional, né? O café é um estimulante muito intenso e o açúcar também. O açúcar, além de ser viciante, né? Tal como o café, é a combinação perfeita para mexer com a nossa capacidade cognitiva. Mas a gente está junto aí e as próximas lives, gente, vamos tentar marcar mais cedo. A gente sempre marca esse horário por causa dos cultos. Eu sei que vocês estão no culto, a gente também vem de culto. Mas agora é a hora de desligar o aparelho, tomar um chazinho e descansar. Leia antes de dormir. Gente, vamos então estabelecer esse programa. Uma vez por semana a gente vai ter uma live aqui.
Pode ser? Pode. Então, eu vou postar uma foto, gente, agora, depois da nossa live. Vocês vão lá e comentam no Instagram. Fazem lá um comentário do que vocês acharam, para a gente saber qual é o feedback, o que vocês estão achando. Eu vou postar agora. Terminou aqui, eu já posto. Para a gente saber e acompanhando, e mais do que isso, para isso que nós estamos fazendo seja difundido para pessoas que precisam. Tem gente precisando de uma orientação dessa e às vezes está sofrendo, está do nosso lado. E nós estaremos juntos, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Amamos vocês. Pastor João. Pastor João é um grande pregador, mano. Um grande pregador. Você conhece ele, né? Eu Uma conheço. referência pra gente. Uhum. E eu tô com saudade de ouvir ele pregar. Deus abençoe muito vocês. Todos os que ficaram conosco aí. O Lúcio tá com a gente. O Denner tá com a gente. A gente ama vocês. Obrigado, tá? Obrigado, Jaque, pelo carinho. Obrigado a todos vocês que estão conosco. A gente vai deixar salvo no IGTV essa transmissão. Vamos deixar salvo ela lá no IGTV. E depois a gente vai postar no canal no YouTube também. Então, vocês, além de comentarem, deixem lá a sugestão de tema. Já temos um insônia para falar um pouquinho melhor, né? Perdoem a gente que a gente não viu as perguntas, porque os comentários ficaram travados. Na verdade, a gente precisa comprar equipamento para fazer isso de forma adequada e excelente. Preciso de um celular, gente. Se alguém quiser doar um celular para mim, eu estou recebendo, tá? A gente precisa melhorar nossas transmissões. Os nossos foninhos aqui é só por Deus, né? Gente, Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. É isso, amor? É isso. Deus abençoe vocês. Vamos estar aqui semana que vem novamente. Nai, foi um prazer ter você aqui, matei um pouco a saudade. A gente ama muito você, tá? Você mora no nosso coração. Eu falo isso porque a Nai, ela viu o nosso começo de namoro, meu e do André. Quando a gente começou a namorar, a Nai que presenciou tudo, gostava, chamava o pastor aqui de Andrezinho. Então, mora no meu coração. Obrigada aí pelo carinho de todo mundo. E preparem perguntas da próxima vez. Tem alguém entrar com a gente, né? Tem alguém que quer entrar com a gente aí? Só para dar um oi? Para a gente fazer uma rápida conversa de 1 minuto? Tem alguém que quer entrar com a gente? Quer entrar com a gente, manda solicitação, que a primeira solicitação que aparecer aqui a gente libera para vocês, para a gente conversar 1 minutinho, só para a gente se cumprimentar. E a Aline, gente Deus abençoe, Aline, Denner, todo mundo. Jaqueline. 5 segundos. A oportunidade vai ser encerrada. Às vezes a pessoa tá lá deitada, amor, sei, tá no quarto, quer dormir já. Cadê meu irmão? Não tá aí? Meu irmão não entra, queria tanto que ele entrasse. Então tá bom, gente. Deus abençoe vocês. Em nome Olha lá, de Jesus. eu tenho vergonha. Acompanhe a gente aí e vamos continuar em nome de Cristo Jesus. Olha aí, venha pra cá pregar na nossa igreja, pastor Benhur. A irmã Marli, eu chamei ela ali para entrar com a gente no áudio. O pastor Benhur ministrou pra gente, irmã Marli. Segunda-feira foi fantástico. Ele, inclusive, fez o convite. E nós estamos com saudade de vocês. Estamos com saudade mesmo de vocês. Mas estamos acompanhando aí. Sei que vocês estão sendo muito abençoados em Melbourne. É Melbourne, não é Marlboro, é Melbourne. Melbourne. Ah, que chique. Vai ser um prazer pra gente estar aí com vocês. Se Deus quiser, esse ano nós vamos para a América novamente. Opa, alguém chamou. O Denner, vamos ver a solicitação. E se der tudo certo, a gente passa por aí em Melbourne. Vamos ver quem que tá chamando a gente aqui. Olha aí, ó, se conectou com a gente. Quem que é? Ih, saiu. Saiu. Gente, Deus abençoe, tá? Parolim em peso. É o pastor Marcos? Pastor Marcos? Pastor Marcos. Pastor Marcos. Um grande amigo, gente. O Lúcio tá aí também, né? Tá, o Lúcio tá. Amamos vocês, pastor Marcos. Pastor Marcos é um grande líder aqui em Curitiba, um pastorzão mesmo, uma referência. E eu vi o senhor agora, que tá o nome oficial, pastor, oficial Marcos, né? Ah, entendi. A gente tá sem lente, com óculos guardado. Fica em cima do celular, né? Gente, boa noite para vocês. Vamos descansar que amanhã 4h52. 4h52 estamos de pé. Lendo o livro, fazendo nosso devocional. Comigo, vou fazer um desafio com vocês. Se quiser acordar cedo comigo, a gente acorda e vai fazer uma live lendo a Bíblia junto. 5 horas da manhã. O que vocês acham? Comenta lá. Quem tiver no desafio, fala eu topo. Deus abençoe, boa noite. Durmam com Deus, gente.
Beijo no coração de vocês.